Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz. Ainda um pouquinho afônico por conta de uma gripinha, mas feliz por estar junto com você neste novo dia, trazendo um compartilhar da palavra do Senhor e a oração do dia, como nós precisamos ser edificados pela voz do Senhor diariamente em nossas vidas. É assim que nós nos encontramos nesta hora. Eu agradeço muito por sua presença aqui e peço a sua ajuda para compartilhar este material, abençoar as pessoas que você ama com o poder e a graça da palavra do Senhor. A nossa oração do dia hoje é guiada pelo Salmo 29. E o Salmo 29 é o texto que destaca louvor a Deus por todas as suas bênçãos e dá glória ao seu nome por seu poder. Há uma beleza no Salmo 29 que vai trazer um destaque para esta característica que nós chamamos de voz do Senhor. Voz do Senhor. O salmista diz no versículo 4 que a voz do Senhor é poderosa, né? Justamente no dia que eu estou sem voz, né? Mas eu agradeço a Deus por compartilhar esta palavra, porque a voz do Senhor é a fala de Deus. Muitas vezes a voz de Deus vem para as nossas vidas por meio do texto bíblico. É a principal fonte da orientação da vida do cristão. É a voz do Senhor por meio da sua palavra, porque a palavra de Deus não muda, não falha, não erra. É a voz do Senhor. Mesmo que numa história muito antiga, ela se faz nova quando nós buscamos ler a Bíblia na direção do Espírito Santo. Eu empresto também do profeta Ezequiel há várias menções desta ideia, mas lá no capítulo 43, versículo 2, essa ideia também vem de maneira clara, né? A voz do Senhor é como o som das muitas águas. Expressão linda, né, do profeta Ezequiel, repetida depois por João, quando escreve o texto do Apocalipse. Queridos irmãos, irmãs, tudo que um crente precisa para viver em firmeza no seu dia é da orientação de Deus. Eu ainda estou reverberando aqui na minha mente, já mencionei isso no outro momento de oração, um louvor que tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, nesta última semana. Nós estávamos em família numa viagem e enquanto estávamos na estrada vínhamos ouvindo louvores e um dos louvores dizia assim: se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. O poeta, né, o adorador está dizendo: se eu tenho uma palavra que vem de Deus, eu tenho tudo o que eu preciso para levantar-me, para agir, para ser firme e para descansar no Senhor. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. E ao colocar a nossa vida diante do Senhor no dia de hoje, vamos trazer esta imagem das Sagradas Escrituras, o Salmo 29, que vai destacar algumas atribuições e características da voz do Senhor. Ela é poderosa, ela quebra o jugo, ela direciona a nossa vida. Veja depois o Salmo 29. E também com a imagem do profeta Ezequiel, a voz do Senhor é como o som das muitas águas. E então vem a minha imaginação, aquela ideia de aproximar-me de uma grande cachoeira, né? E quando eu começo a chegar perto o suficiente, eu começo a ouvir o ruído do som, o ruído das águas, né? Até o cheiro daquele ambiente vai mudando, né? Mas à medida em que nós nos aproximamos da queda d'água, da cachoeira, aquele volume vai aumentando, aquele som vai aumentando. E se eu estiver perto o suficiente da queda de água, vai ser difícil inclusive conversar com a pessoa bem pertinho de mim, porque o barulho é muito forte, o barulho é ensurdecedor. E é este o convite que a palavra de Deus traz a mim e a você,
que a voz do Senhor seja tão próxima da minha rotina, tão próxima do meu coração, nas minhas atitudes e comportamentos e atividades diárias, que as outras vozes sejam ofuscadas, que as outras vozes sejam diminuídas. Eu sei que o discípulo e a discípula do Senhor Jesus vive uma batalha diária em relação à cultura do seu tempo, em relação às dificuldades, adversidades da vida. Às vezes, como diz o apóstolo Paulo, aqueles conflitos interiores com os quais eu não consigo lidar. Querido, é assim a nossa vida, mas à medida em que nós estamos perto da voz do Senhor, a voz do Senhor vai ofuscar, vai fazer emudecer, vai baixar o volume das tentações, das provações, das crises existenciais e das dificuldades que não são coisa da imaginação, são coisa da realidade, são dificuldades de verdade, mas elas parecerão menores, elas serão diminuídas, porque eu estou perto da voz do meu Senhor. É assim que eu oro por você, para que no dia de hoje a voz do Senhor tenha o seu volume aumentado no seu coração e na sua mente, de tal maneira que você tenha um dia de vitória na presença dele. Vamos orar? Apresente as suas dificuldades, apresente os seus pedidos e os seus louvores também a Deus agora. Vamos fazer isso juntos em oração. Oremos. Pai querido, Pai de amor, eu coloco a vida do teu povo, filhos e filhas que o Senhor tem amado, que o Senhor tem convidado a uma aproximação, e peço que a tua bênção venha a ser manifestada neste dia, com palavras de direção e vitória. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, por aquele que tem negócios para resolver, que tem contratos para assinar. Eu oro, Senhor, por aquele, Senhor, que está no leito da enfermidade. Eu oro pelas pessoas, Senhor, que estão diante de Ti, buscando, Pai querido, ó Deus, uma força, uma convicção, uma construção de ideias para a tomada de decisão. Deus vai entregando, vai mostrando todos os elementos necessários, Senhor, para que isso se manifeste como bênção na vida do teu filho, da tua filha. Assim nós nos posicionamos diante de Ti, pedimos, Senhor, que neste dia, ó Deus, possamos viver uma vida de santidade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos mantém perto de Ti, nos aproxima cada vez mais de Ti. Espírito Santo, aumenta o volume ao pé do nosso ouvido, aumenta o volume da Tua voz. Nós clamamos isso, Senhor. Deus, que o Senhor nos dê, ó Deus, a direção para, passo a passo, estarmos mais perto dessa voz, de tal maneira que toda e qualquer sugestão do inimigo, da cultura ou do que quer que seja diferente da Tua voz, seja diminuída, emudecida, para que nós possamos viver direcionados por Ti. Assim somos abençoados no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.